Hoje, 19 de julho de 2006, a Biblioteca Mário de Andrade realiza o depoimento da filósofa e ex-secretária municipal de Cultura de São Paulo, no período de 1989 a 1992, professora Marilena Chauí, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo. O depoimento integra o projeto de memória oral da instituição, iniciativa esta que vem sendo desenvolvida com o objetivo de resgatar a sua história de uma forma matizada, através de narrativas orais dos seus mais diferentes protagonistas, funcionários, diretores, colaboradores, pesquisadores, usuários, artistas e intelectuais. Na direção de captação audiovisual deste registro está Sérgio Teichner e na condução do depoimento, Lúcia Neisa e Deise Perelmutter. Bom, professora, nós gostaríamos que a senhora iniciasse o seu depoimento traçando o seu mapa afetivo da cidade de São Paulo, resgatando os lugares que foram marcantes, que foram evocativos na sua infância, na sua juventude, na sua vida universitária. Bom, sobre São Paulo eu só posso falar a partir da minha juventude, porque eu sou paulistana, eu nasci em São Paulo, mas eu tinha 1 ano de idade quando a minha família voltou para o interior e eu morei numa cidade pequena chamada Pindorama, depois numa um pouquinho maior chamada Catanduva, na região de São José do Rio Preto, uma região cafeeira na época, e voltei para São Paulo aos 14 anos. E quando eu voltei, minha família foi morar na Liberdade, né? E minha mãe era diretora de grupo escolar. Na época ela era diretora do grupo escolar de Vila Jacuí. A Vila Jacuí era onde o mundo acaba, né? Hoje ela já está no centro da cidade, a Vila Jacuí, né? Naquele tempo, minha mãe levantava às 5 da manhã, ia a pé até a Praça Clóvis, tomava um ônibus que levava 2 horas. Depois ela era deixada na estrada, subia uma ladeira para chegar até o grupo. Era o fim do mundo. Meu pai nós morávamos ali porque meu pai era jornalista num jornal que se chamava A Hora e que tinha sede na Rua Barão de Iguape, e nós morávamos ali perto. E eu e meu irmão fomos transferidos para um colégio, na época, um dos grandes colégios públicos de São Paulo, que era o Colégio Estadual Presidente Roosevelt, na Rua São Joaquim, né? Então, muitas das minhas lembranças têm como referência a Praça da Sé, a Praça João Mendes, a Praça Clóvis, a Praça da República, o lugar onde havia os cinemas, né? Avenida Ipiranga, Avenida São João, que meu pai e minha mãe eram fanáticos por cinema, então nós íamos ao cinema quase toda noite. E a Mário de Andrade. Porque eu fiz a 4ª série do ginásio, né? E depois, imediatamente, eu fui para o curso clássico no mesmo colégio, né? E eu tive professores extraordinários daquilo que era a escola pública, não é? Então, aos 14, 15 anos, os professores de história, geografia, latim, português, grego, inglês, francês, nos davam pesquisas. E nós vínhamos fazer as pesquisas na Mário. Então, eu tomava o ônibus elétrico na Rua Conselheiro Furtado e descia aqui perto, né? E eu vinha de manhã para Mário de Andrade, passava a manhã inteira, daqui eu já ia para o colégio e muitas vezes, dependendo do que fosse ser feito, eu vinha à noite também, né? E vinha com as colegas, nós comíamos aqui perto, nas lanchonetes que havia. E a Mário era, vamos dizer, a referência de um enorme e admirável mundo novo possível. Sobretudo para uma adolescente vinda do interior, a descoberta dessa biblioteca, né? Desde a descoberta dela arquitetonicamente falando, né? Que era de embevecer os olhos, né? E eu estou falando isso de 1956, 57, quando São Paulo tinha uma escala humana, né? E depois
eu vim para a USP na Rua Maria Antônia. Então, o trajeto era incrível, porque de manhã eu vinha com um ônibus elétrico, descia aqui perto, vinha para cá, trabalhava até 1h da tarde, comia um lanche, tomava o bonde e subia de bonde até a Maria Antônia. Então, se constituiu para mim um mapa da cidade, em cujo centro estava a Biblioteca Mário de Andrade. Ela era a minha referência cultural, a minha referência geográfica, a minha referência afetiva. A gente marcava o encontro com os namorados aqui. Os grandes momentos de agitação cultural aconteciam aqui, né? Então, o existencialismo, o meu primeiro contato com o existencialismo foi no saguão da Mário de Andrade, né? O Sérgio Millier, um bando de jovens, né, que eram todos existencialistas, e explicavam que Deus tinha morrido, tinha sido jogado no Sena. Eu não entendia nada do que isso poderia dizer, mas eu ficava impressionada, né? E os acontecimentos políticos, né? Então, eu costumo citar para mim mesmo os versos do Mário de Andrade, né? São Paulo, comoção da minha vida, mas eu digo São Paulo, Mário de Andrade, comoção da minha vida. Então ela é uma referência fundamental. E ela era também de uma importância muito grande, não só porque ela era o lugar onde a estudantada do secundário, das escolas públicas do secundário e das universidades estavam aqui, mas porque ela fazia parte também de um cenário cultural. Você tinha a USP, o Mackenzie, os cinemas de arte, né? O Oficina, o Arena, portanto o Novo Teatro, né? Os bares franceses, Paribá, o Barba Azul, os cinemas maiores da referência da Praça da República, a Rua São Luís, que tinha se transformado numa peça de teatro, e a Mário. Então, ela era um elemento catalisador de tudo que acontecia de inovador e que era objeto de discussão no centro cultural da cidade, né? Então, a cidade era pequena, tinha uma escala humana, as pessoas se conheciam e ela possuía um centro. Porque hoje eu tenho um amigo que descreve a diferença entre a São Paulo anterior e a de hoje, dizendo que a São Paulo anterior era um sistema. Então você tinha um centro e depois você tinha os bairros, segundo a divisão das classes sociais, e a periferia, né? E a cidade toda unificada. Hoje você tem um arquipélago. A cidade é um arquipélago, cada bairro tem o seu cinema, o seu teatro, o seu shopping, as suas escolas, e não há comunicação. A cidade é toda dividida, né? Eu me lembro, eu ganhei uma bolsa de estudos em 67, né, quando eu defendi o meu mestrado. E eu fui para a França. E eu voltei no começo de 69, quando era prefeito, era prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. E eu desci no aeroporto de Congonhas e nós entramos numa coisa irreal, que era uma avenida descomunal que cortava a cidade, chamada Rubem Berta 23 de Maio. Mas essa avenida, não contente de fazer isso, ela ia numa direção e eu descobri que o meu bairro não existia mais. Então, ele era cortado por viadutos. Havia, na rua Conselheiro Furtado, perto da minha casa, um grande teatro, né? Eu vi peças extraordinárias, era um bosque com teatro no centro. Entre 67 e 69, né, o bairro desapareceu, o teatro desapareceu, o bosque desapareceu. A outra referência era você subir a Consolação,
né, passava pela Igreja da Consolação e ia em direção a Maria Antônia. E eu vi que a gente cortava por um elevado, né, a Consolação, e a igreja ficou embutida numa passagem. Eu me dei conta, né, e aí havia o Minhocão, eu me dei conta de que tinha surgido uma cidade que você atravessa, na qual você não fica, né, e que não tinha sentido. Né? Então, talvez para quem tivesse ficado aqui e visto a mudança, não fosse tão impressionante, mas para mim, que deixei uma cidade e encontrei outra, e essa outra cidade, né, era uma cidade na qual a USP já com os acontecimentos políticos, não é, de 68, ela já tinha sido expulsa da Maria Antônia, e ela também estava lá na periferia, na cidade universitária. Naquele tempo era periferia, né? Ela era longe de tudo. E os teatros calados, né? Os cinemas de arte vazios. E a Mário foi ficando longe, longe, longe de nós todos, né? Então, eu acho muito triste, porque mesmo uma cidade como Nova York, né, que ela destrói também, muito, né? Isso para não mencionar as cidades europeias que conservam, mas ela mantém algumas referências fundamentais. E a Public Library está lá. Exatamente. Mesmo, e a Columbia University está lá mesmo. Então, você tem algumas referências, né? O fato de que a Mário ficou sozinha aqui, né, com essa outra cidade fragmentada que se foi, eu acho uma catástrofe. A senhora fez parte justamente de uma geração que se formou tendo como elo vínculo com a biblioteca. Então eu gostaria só de voltar um pouquinho, que a senhora resgatasse um pouco esse momento, antes desse momento melancólico. Quem eram essas pessoas com as quais a senhora dialogava? Quem eram os seus interlocutores aqui? Bom. Na verdade, os meus principais interlocutores eram os meus próprios colegas, né? Só depois, quando eu fui para a universidade, aí sim, vários dos meus professores vinham trabalhar aqui, né? Bento Prado, Gianotti, Michel Debrun, Gerard Lebrun, Lívio Teixeira. Então, mas havia uma hierarquia e uma distância, então, de longe a gente se cumprimentava, nós ficávamos, os estudantes, nós ficávamos muito curiosos para saber o que eles estavam lendo, e quando eles saíam, a gente ia lá xeretar sobre a mesa para ver o que eles estavam lendo, o que eles estavam pesquisando. O que a senhora descobriu aí, nessas suas... Mas era mais o universo estudantil, né? Uma coisa que era muito importante eram os cursos que eram dados aqui nesse auditório. Eu assisti 2 cursos completos sobre a história da literatura brasileira, né? Depois havia leituras de poesia, leituras de contos. Havia uma presença fortíssima da literatura, né? E eu tive 2 professores de história da literatura brasileira e portuguesa e da língua portuguesa, que foram professores extraordinários. Depois eles se tornaram professores, o professor Dino Prete e a professora Edith Pimentel. Meu professor, né? Também. Então, eles nos faziam vir a esses cursos e a acompanhar toda a produção literária do país e da cidade, né? Eu tive uma professora de história, nós tínhamos 14, 15 anos, ela nos fez ler a História Econômica do Brasil, do Caio Prado. Depois, Caio Prado fez 2 conferências aqui. Nós viemos ouvir Caio Prado. Eu ouvi Paulo Bonfim lendo poesias dele aqui, né? Então, como eu era muito jovem, quando estava no 2º grau, e depois muito retraída diante dos colossos que estavam na universidade, a minha relação era a relação
do espectador e de quem à distância absorve todo esse mundo da cultura. Mas vamos dizer, a Mário foi para mim a descoberta do mundo da cultura. Foi isso que ela foi. Né? Então as pessoas que eu encontrei aqui eram aquelas que representavam para mim a produção cultural no seu ponto mais alto e no seu ponto de excelência. Né? É isso que ela era. A senhora fez parte do grupo dos adoradores da Minerva? Não, porque é uma geração anterior à minha. Eu sou da geração seguinte. E nem teve notícia na época? Não, na época todo mundo falava, né? Falava dos adoradores da Minerva, mas eu pertenço à geração seguinte, né? Eu vim 5 anos depois deles, né? Eu fui contemporânea da geração dos existencialistas. Mas eu tinha muito, como eu não entendia direito, eu tinha muito receio, então eu os via de longe, né? Mas era ali, à volta da Minerva, que o existencialismo era discutido. E quem eram as outras pessoas que, enfim, como a senhora, tinham essa relação mais de espectadores, um pouco sorvendo dessa efervescência toda que a biblioteca tinha? Eram aqueles que, alguns deles se tornaram depois colegas meus também, como professores, né? Então era Marcelo Dascal, Radwan Nassar, Maria Helena Manzano, Maria da Glória Silveira, José Carlos Bruni, porque todos os que eu me lembro são os anteriores à geração dos adoradores de Minerva, o Gabriel Com, José Serra. A senhora já nos abriu o leque enormemente aqui em 3 minutos. A nossa lista, que era uma lista um pouco menor, já se ampliou. Mas, assim, o que nos chama a atenção é que foi uma geração, quer dizer, a senhora fez parte de uma e tantas outras a antecederam, onde esse conhecimento era urdido de uma forma coletiva. E que havia muita generosidade por parte, enfim, inclusive de pessoas que já estavam, que já tinham uma formação já mais sólida, no sentido de fazer essa transmissão. Gostaria que a senhora falasse um pouco desse debate, a biblioteca como um espaço de fermentação de ideias, como um espaço de troca constante de ideias, de repertório. Olha, tudo que acontecia de inovador no campo das artes, no teatro, na literatura, na pintura, no cinema, primeiro ele era objeto de discussão, de debate e de troca de opiniões e de ideias no saguão. Né? No saguão, nas escadas, mas depois aqui no auditório, né? Porque havia não só os cursos, mas havia debates. Né? O meu primeiro contato com o que estava sendo feito no novo teatro, né? Tanto com o Rua São Luís como o Eles Não Usam Black Tie ou a Semente, foram debates aqui. Né? Depois havia essa coisa muito interessante que você coloca, que é o fato de que autores, artistas, professores tinham o prazer não só da discussão, como da transmissão e da orientação. Eles nos indicavam o que ler, o que ver, né? Você fazia um aprendizado por causa do contato com eles, né? E essa é uma experiência na qual a biblioteca é mais importante do que a universidade. Porque a universidade, hoje não, mas naquela época, pelas características mesmas dela, ela tinha uma dimensão hierárquica muito forte. Né? 68 vai quebrar tudo isso. Mas ela tinha essa dimensão hierárquica forte, que era diminuída e quase esquecida aqui. Porque
porque o saguão, a sala de leitura, o auditório nos colocavam todos num plano de igualdade, né? Então, vamos dizer, embora eu mesma me sentisse muito intimidada, né? Imagina, você tem uma palestra da Lígia Fagundes Telles. Eu ficava na última fileira e quando acabava, depois de aplaudir, eu timidamente ia embora, né? Se eu ouvia o Paulo Bonfim ler as poesias, eu fazia a mesma coisa. Então, o que não era a atitude comum, e sobretudo não era a atitude dos rapazes, né? As meninas se sentiam muito mais intimidadas, os rapazes se sentiam mais livres de vir, trocar ideias, conversar, né? E nós tínhamos uma distância maior. E eu, sobretudo, porque algumas das minhas colegas, como é o caso da Maria da Glória Silveira, era sobrinha de Helena Silveira, era parente dos San Girardi, o pai dela era filósofo, tradutor, o Breno Silveira. Então, para ela era um mundo menos distante e ela podia... o pai dela era muito amigo do Mário Chamy, podia tratar isso com muita familiaridade. Para mim, era uma coisa, ao mesmo tempo, esplendorosa, fulgurante e inatingível. Então, a Mário é essa experiência curiosa para mim da cultura, em que ela é o lugar no qual eu tomo contato com a cultura, é o lugar no qual eu posso ter acesso à cultura e é, ao mesmo tempo, o lugar onde a cultura aparece como inatingível. A produção da cultura aparece como inatingível, né? Sobre mim, ela teve esse efeito. E a filosofia, a decisão pela ingressar Aí, tem alguma relação? Com a Mário, não. Aí tem a relação direta com o meu professor de filosofia, que marcou a minha geração. Só para você ter uma ideia, a nossa classe era uma classe de 20 alunos. Desses 20 alunos, 10 foram fazer filosofia, né? Era o professor João Eduardo Villa-Lobos. E uma figura extraordinária. Ele nos fazia vir aqui, porque ele dava as aulas, fazia sugestões, falava dos filósofos, e a gente tinha que procurar, né? Ele não dava indicações bibliográficas. Ele falava de tal maneira que você tinha que vir e fazer a pesquisa bibliográfica também, porque os outros professores davam as indicações e você vinha para ler os livros indicados. Com ele, não. Com ele, eu tive a primeira experiência de abrir as gavetas que permanecem e procurar pelas fichas os assuntos e os autores, né? Mas era um professor extraordinário. Depois ele se tornou professor de filosofia no Instituto de Educação na USP. Eu acho uma pena ele ter deixado o segundo grau. Dino Prete também, dona Edith também, dona Dulce Faria. Mas ele chegou no primeiro dia de aula. Fisicamente, era um homem belíssimo. Era um artista de cinema. E para aquelas meninas de 14, 15 anos que nunca tinham ido muito além da Praça da República, era um deslumbramento. Fase do ídolo, né? Ele vinha de motocicleta. O professor que vinha de jaqueta de couro, de motocicleta. Em 50, isso? Em 1956, 7. Tinha um cabelo longo, alourado. Meu Deus! Ele era um acontecimento. Ele entrou na sala de aula e começou assim. Palamede da escola Eleata, Zenão de Eleia diz que Parmênides... Nós nos entreolhamos e a pergunta foi: que será que é isso? Né? E aí ele prosseguiu, falou de Parmênides de Eleia, o ser é, o não ser não é. E o Zenão de Eleia, de que Aquiles vai concorrer com a tartaruga e a tartaruga ganha, porque Aquiles não pode sair do lugar, porque o espaço se divide infinitamente. E eu perdi o fôlego. E foi muito engraçado, porque
a maior parte das minhas colegas, praticamente todas, se sentiu completamente inibida, completamente perdida, e uma parte achou que ele tinha brincado conosco, que aquilo não fazia nenhum sentido, que era uma brincadeira de mau gosto, né? E que depois ele ia começar o curso. Em mim, a experiência foi completamente diferente. Foi a primeira vez que eu percebi que era possível o pensamento pensar o pensamento. E que eu tinha ouvido pela primeira vez o pensamento se pensando a si próprio e falando de si próprio, e que a linguagem era capaz de falar da própria linguagem. Foi como se eu tivesse nascido outra vez, né? Então, isso me levou para a filosofia, né? Isso foi um amor à primeira vista e decisivo. Eu fiquei embevecida. Eu não sei se fosse um homem menos extraordinário fisicamente, que abalasse as nossas convicções porque ele chegava de jaqueta de couro em cima de uma motocicleta. E se ele não tivesse começado dessa maneira, Palamede da Escola Eleata, Zenão de Eleia, talvez um outro professor mais convencional, não sei se ele teria produzido esse choque em mim e teria produzido esse resultado. É possível que não, né? Então eu atribuo mesmo diretamente a minha ida à filosofia ao professor João Villa-Lobos, né? E, professora, e na universidade, quando a senhora estava na universidade, a senhora sentiu esse mesmo, não diria frisson, mas essa mesma paixão, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Em cada curso, com cada professor. Era sempre um susto. Era sempre um susto, né? E a sensação que eu tive quando eu terminei a graduação... Bom, as nossas pesquisas nós fazíamos todas aqui. Isso, né? Manteve-se, então, mesmo durante o período sim, que a senhora esteve cursando a Ah, graduação. sem dúvida. E o acervo era um acervo que contemplava... É impressionante, porque os professores davam a bibliografia, a biblioteca de filosofia era mínima, não tinha quase nada, a de ciências sociais também era muito pequena, mas nós vínhamos aqui e tinha toda a bibliografia, tudo, né? Em todas as línguas em que ela era dada, era uma bibliografia em várias línguas, né? De autores os mais diversificados, desde os mais antigos até os mais contemporâneos, tinha tudo, tudo. Eu não me lembro nunca de ter procurado para os meus diferentes cursos na USP, ter procurado um livro que não houvesse aqui, né? Então ela era uma biblioteca completa em dia com o mundo cultural, sabe? Era uma coisa impressionante. A senhora me permite uma pergunta. Nessa época, o público era composto mais pelos estudantes ou a população, assim, em geral, costumava frequentar a Mário de Andrade? Ah, não. Ela era fundamentalmente de estudantes, secundaristas pouco, mas das grandes escolas públicas secundárias, né? Porque os professores faziam a gente pesquisar. Estudantes universitários, professores, cientistas e artistas. Essa era, vamos dizer, esse era o grupo, o núcleo duro dos frequentadores da Mário. Isso não quer dizer que a população do entorno não viesse. Mas você tem que lembrar que a população do entorno, na época, era uma população muito peculiar, porque era a alta burguesia da Rua São Luís, do Higienópolis. Então, era uma população também acostumada com a cultura, né? Vinham muitos jornalistas aqui, né? E as cabines de pesquisa funcionavam? Ah, todas elas. Você tinha as cabines de pesquisa para os grandes pesquisadores, não é? Não, era um negócio sério. Tanto que quando eu me tornei secretária e vim aqui, eu disse, eu quero aquela Mário de Andrade, ela tem que ser isso. A senhora lutou 4 anos pela biblioteca.
Porque o significado que ela tem na história dessa cidade, na história científica, na história artística, na história das ciências humanas, sabe? Ela tem um peso decisivo. Foi ela que permitiu a uma universidade como a USP ter os professores e os pesquisadores que teve, porque nós não tínhamos recurso lá, né? Então, tudo se passava aqui. E nesse período que a senhora esteve fora, que a senhora foi para a França, a senhora identifica como um período onde houve o início, o embrião desse esvaziamento? Foi, porque quando eu voltei, né, foi um instante no qual... Eu voltei em 69, portanto... A senhora pegou a Revolução Estudantil lá. Isso, eu peguei o segundo momento, eu peguei o ato institucional número 5. Né? Então, a faculdade, o que tinha restado dela aqui, tinha sido deslocada para a cidade universitária. Né? Lá, nós estávamos com os policiais do DOPS, dentro das salas de aula e nas salas de professores. Você nunca sabia se você ia voltar para casa, você não sabia se você viria no dia seguinte. Você via os alunos desaparecerem, os colegas desaparecerem. Né? Nós vivíamos num estado de pavor e de temor incessante. A cidade tinha se transformado nessas vias expressas, né? Era 23, o Minhocão, não sei mais o que era. Ela era irreconhecível. Né? E no isolamento político e cultural em que nós ficamos e todos ficaram, né? A Mário também, ela viveu esse encolhimento, né? E esse silêncio e esse terror. Né? O que aconteceu foi que as políticas universitárias mudaram. E, entre outras coisas, surgiram as grandes bibliotecas universitárias. Exato. Nós estávamos comentando antes que houve um esvaziamento das bibliotecas públicas por conta dessas exigências do MEC, né? E que realmente levaram os estudantes universitários para as próprias bibliotecas. O que é uma pena. É uma pena porque nada substitui o contato real que você tem com a sua cidade quando você vai da sua casa à biblioteca e da universidade à biblioteca. Meus filhos, que já não pertencem ao mundo no qual existia um centro da cidade e a biblioteca, meus filhos vieram conhecer o centro da cidade, adultos, e vieram a Mário de Andrade quando fui secretária de Cultura. Eles nunca tinham vindo aqui. Então é uma perda política, é uma perda cultural, sabe? Porque a biblioteca pública de uma cidade, a grande biblioteca pública de uma cidade, estejam as universidades onde estiverem, estejam os teatros onde estiverem, os cinemas onde estiverem, ela, como tal, é um referencial. Né? Então, ela não pode ser destruída, perdida, porque há uma multiplicação de referências. Ela é uma referência imutável, imperdível, inapagável. É um crime não fazer com que a Mário de Andrade possa retomar esse lugar que a Public Library tem em Nova York, que a Nacional tem em Paris, sabe? A senhora acha que, então, não há, quer dizer, elas não rivalizam. A biblioteca universitária, elas têm naturezas bastante distintas. Mesmo se a biblioteca pública tem um cunho, que seja um cunho de pesquisa e de preservação, ela tem uma especificidade que não colide com não colide. E ela tem um acervo que uma biblioteca universitária jamais terá. Não só, eu não estou me referindo às coisas muito específicas e contemporâneas. Ela tem um acervo de obras raras, um acervo pictórico, um acervo de mapas, um acervo de jornais, um acervo de microfilmes e de microfichas, de uma história que nenhuma biblioteca universitária jamais terá.
Não... Porque ela é mais focada? Então, agora já que a gente já migrou, fez esse intervalo e esse ato de quase quanto? 30, não, 22, 23 anos, do momento que a senhora se afastou e retomou já como secretária, então a gente vai entrar um pouco nessa outra experiência, essa outra vivência que a senhora teve com a Mário de Andrade, do ponto de vista da administradora. Então, eu gostaria que a gente vai estimulá-la a lembrar, enfim, dada a riqueza de ações, de intervenções, de reflexões sobre a instituição e sobre a cidade como um todo, sobre a política cultural da cidade. Queria que a senhora primeiro resgatasse um pouco como foi essa chegada, qual foi o impacto dessa chegada, um pouco que a senhora já sinalizou quando retomou essa vivência com a Mário. Tá. Bom, quando eu fui indicada pela Luísa Erundina para ser secretária da Cultura, bom, primeiro, eu procurei a prefeita e disse, olha, eu não posso, eu não devo, eu não quero. Eu não posso, porque eu sou analfabeta. Não posso. Né? Não sei nada do mundo da cultura, não posso. Eu não devo, porque eu não tenho a menor ideia do que seja o mundo administrativo. Eu vou ser um desastre, vai ser uma gafe atrás da outra, vai ser um horror, eu não devo. E eu não quero, eu quero ficar lá dando as minhas aulas. Como Luísa Erundina é quem ela é, eu acabei me tornando secretária. Ela explicou por que eu podia, por que eu devia e por que eu queria. Que ótimo. Então eu vi. Mas eu disse, né, desde as minhas primeiras declarações, eu havia dito que a minha prioridade seriam as bibliotecas. Né? Eu disse, não, é por aí que eu acho que eu posso ter um norte para pensar um projeto de cultura para a cidade. Né? Porque eu pensei a biblioteca, em função de toda essa experiência que eu tive aqui na Mário, eu pensei a biblioteca como esse lugar extraordinário em que você tem o acesso à cultura, a produção de cultura e a difusão da cultura. E que você podia pensar, portanto, esses três eixos daquilo que se passa numa grande biblioteca como eixos do que se passa em toda a atividade cultural. Né? E por isso eu pensei também que essa política podia ser uma política de cidadania cultural, de pensar a cultura como um direito. Né? Bom, e meu primeiro gesto, antes de ser secretária, foi vir a Mário de Andrade. Né? Conversei, levei um susto com as narrativas que me tinham sido feitas, mas ouvi os sonhos, os projetos, os desejos que havia. Eu cheguei em casa e pensei, não vou conseguir, não vai dar. Depois, como secretária, eu vi, e aí elas me mostraram. E eu entrei em pânico, eu não me conformei com o que eu vi. Né? Porque a biblioteca estava fisicamente destruída. Né? Tanto ela como as outras tinham um acervo que estava defasado de 10 anos, né, Lúcia? Houve interrupção de jornais e de revistas porque o prefeito se desentendeu com os jornais e as revistas e lhe impediu. É uma coisa inacreditável que isso possa acontecer. Né? As condições físicas, a situação dos livros, o cupim, a broca, a goteira, o sol, os vidros quebrados, as portas que não funcionam. Tudo. Era uma verdadeira tragédia. Né? E tanto que, no caso da Mário, nós fizemos projetos especiais para ela. Né?
houve um projeto geral para as bibliotecas, mas um projeto especial para ela, né? E a minha ideia, o meu sonho, que era o que vocês tinham também, era de refazê-la como a grande biblioteca pública da cidade, nos moldes das grandes bibliotecas públicas dos grandes países, dos grandes centros culturais, né? E a Mário tinha uma revista que não era mais publicada, ela tinha boletins que não eram mais publicados, havia um projeto inicial de informatização que não havia sido, enfim. Havia ideias e destroços, né? E a senhora fez uma exposição, lembra? Lembra? Chamada Ruínas e Esperança. Eu acho que era. Foi itinerante, lembra? Isso. Em que eu fotografei, né? Nós tudo, fotografamos a secretaria inteira. Tudo que ela encontrou, destroçou. E as esperanças eram os programas que os funcionários tinham, que a equipe que eu trouxe comigo também tinha, os meus próprios sonhos, né? E nós chegamos à conclusão, né, Lúcia, no final, de que 4 anos não era nada. Não era nada. Que a tarefa é gigantesca. E que você corre o risco de perder tudo. Aquilo que nós levamos 4 anos de luta fazendo, podia acabar em alguns meses. Com muita discussão, com muita abertura, com muita, chance para que todos se manifestassem, todos. Foi muito bom trabalhar naquela época aqui. Foi muito bom. Eu me lembro, no começo, né, quando fiz as primeiras reuniões, os primeiros encontros, as primeiras assembleias, e que eu ouvia, né, vindas de diferentes pontos, né, as histórias, as esperanças, as frustrações, os limites, né. Eu me dizia que talvez a gente não conseguisse fazer nada, que ia ser muito pouco, que pudesse ser feito. Mas o que as pessoas trabalharam, né, Lúcia? Meu Deus, que dedicação, que coisa! Nós vestimos realmente a camisa, porque a senhora também trabalhava, né? Então, quando havia reuniões, a senhora lembra? Até meia-noite, 1h, então chama pizza, e a gente trabalhando. A lembrança que eu tenho desses 4 anos, no meu caso, era de ter trabalhado quase 24 horas por dia, 365 dias por ano, durante 4 anos, né? Eu tenho as agendas. Elas começavam às 7h e terminavam 1, 2 horas da manhã. Hoje, vindo as agendas, eu me pergunto, mas, gente do céu, como é que era possível? Como é que era possível? E a senhora se afastou da faculdade naquele período? Me afastei. Logo no começo, a boba aqui, ingênua, eu achei que dava para manter. Compatibilizar. Então, curso de graduação não, porque são classes muito grandes, mas eu mantive o curso de pós-graduação e a orientação. Uns 3, 4 meses. Depois eu pedi água, né? Não é possível, não há condição de fazer as duas coisas. O que eu fazia, isso também era muito louco. Eu tinha muitos orientandos, né, de mestrado e de doutorado. Então, uma vez por mês, eu me reunia com eles lá na sede da secretaria. Eles vinham, faziam a discussão em grupo e liam em voz alta para mim o andamento dos trabalhos, eu corrigia, fazia sugestões, mas isso eu mantive. A orientação eu mantive durante os 4 anos. Eu acho que foi aos trancos e barrancos, eu acho que prejudiquei muitos alunos com isso. Eles dizem que não, mas eu acho que sim. Mas não dava para fazer mais nada. E, particularmente, porque além de nós termos trazido projetos novos e dos que aqui estavam terem os seus projetos e os seus programas, e, portanto, nós temos que fazer muita inovação.
e de toda a situação física da Secretaria de Cultura, que precisou de reforma de cabo a rabo, né, em tudo, havia o fato também de que essa cidade é gigantesca. Então eu me lembro de estar aqui na Mário, porque ia chegar um tubo do ar-condicionado de não sei o quê. Só que, digamos que eram 9 horas da manhã, eu estava aqui vendo isso. Mas, às 11 horas, eu tinha que estar em Itaim Paulista, porque nós estávamos criando uma biblioteca lá perto de um conjunto habitacional. Ora, para ir daqui, a biblioteca do Itaim Paulista levava 2 horas. Então também tem isso, o gigantismo da cidade e o fato de que era preciso, as pessoas queriam a presença do gabinete da secretária. Elas sentiam que era necessário, não só durante a discussão dos projetos, mas no momento, sobretudo, em que eles eram implantados. Então, nós íamos. Né? E, agora, no caso da Mário, eu não me conformo com o que eu vi hoje. Eu não me conformo com o que eu vi hoje. Porque quando eu fui embora, eu pensei, bom, as coisas mais difíceis, mais complicadas de infraestrutura estão resolvidas. Não estava nada terminado, concluído, mas está resolvido. Sobretudo, nós tínhamos passado pelas licitações intermináveis, né? As coisas estavam instaladas, os livros tinham chegado, o auditório estava pronto para retomada e cursos, e o centro de convivência com as pinturas, as exposições de pintura, o café, o último andar. Eu falei, bom, há coisas que eram muito complicadas porque elas estavam ligadas à questão de infraestrutura e a questões institucionais. Umas estão feitas, outras estão encaminhadas. E as meninas lá vão conseguir impedir que isso retroceda. O que eu vi hoje... O que mais chocou? Eu gostaria de retomar um pouco com a senhora. O que naquele momento, acho que em relação a esse levantamento que a senhora fez com os funcionários, em relação às queixas, aos sonhos, às esperanças, o quanto isso serviu de subsídio para essas ações que foram empunhadas durante a sua gestão? Porque, olha, as ações foram feitas a partir do que as bibliotecárias propuseram. Né? Dos programas, projetos, não saiu nada da minha cabeça. Eu trabalhei a partir da experiência e dos projetos que elas tinham. Muitas vezes o que eu fiz foi ampliar algum, cortar um outro, fazer sugestões, né? Mas era a partir daqui mesmo, né? E sobretudo no caso da Mário, né? Porque a senhora criou uma comissão de reformulação da biblioteca, instituída no Diário Oficial. A Déia Fenelon fazia parte, a Edna, o Percy, e o trabalho, né? Aquele primeiro trabalho do Percy, da Edna, com relação a restauro, custódia, a gente discutiu muito aquilo, né? A ideia era pensar a Mário sob 3 grandes perspectivas, né? Primeiro, como biblioteca pública, no sentido grande da palavra, como vinculada à memória e, portanto, ao patrimônio histórico, e como um centro de produção cultural. Né? E na qualidade de grande biblioteca pública, né, ela tinha que incluir
a ideia da custódia, o fato, portanto, de que ela deveria receber toda a produção editorial, se não da cidade, se não do país, pelo menos do estado de São Paulo e da cidade. Todo o desenvolvimento do setor de recuperação e de revitalização e de modernização. A modernização dela não só quanto à atualização do acervo, mas do acesso ao acervo. E como um centro de estímulo cultural, estava ligada toda a parte referente à pinacoteca, na modernização estava incluída a informatização e depois a recuperação física do edifício, e a ampliação, porque o número de leitores que ela podia receber era muito pequeno. Então a ideia era de ampliação das salas de leitura, a retomada e ampliação das cabines de pesquisa, mas enfim, todas essas ideias vieram a partir desta comissão que foi formada. Foi formada uma comissão com os membros da Mário, a direção das bibliotecas públicas, o DPH, o gabinete da secretária, e a minha função foi seguir as diretrizes e o programa que essa comissão traçou. E era uma comissão, Lúcia depois pode contar isso, que trabalhou poderosamente durante muito tempo. Até, não só até chegar ao projeto, mas acompanhou tudo o que foi feito. Um outro ponto também que preocupava a Mário, a direção da Mário, e a mim também, era algo semelhante ao que havia com relação ao Teatro Municipal e com relação ao Centro Cultural São Paulo. Ou seja, há na Secretaria Municipal de Cultura algumas instituições que têm um porte, uma história e uma dinâmica que é bloqueada pelo seu modo de inserção na instituição pública da Secretaria. Então, houve debates sobre a autonomia dessas instituições. Autonomia do Municipal, autonomia da Mário, autonomia do Centro Cultural São Paulo, e nós chegamos a pensar na autonomia da Casa da Memória paulistana, criada pelo DPH. Nós discutimos muito, e eu discuti muito, primeiro com o Hélio Bicudo, depois com o Dalmo Dallari, que eram os secretários dos negócios jurídicos, e depois com o José Eduardo Martins Cardoso, o Estatuto das Fundações. Porque é uma limitação dantesca, infernal, a que essas grandes instituições estão submetidas com o funcionamento segundo a rotina da prefeitura. Quando você pensa que você submete um pianista, um bailarino, um pintor, um escultor ou um escritor ao mesmo processo de licitação da compra de tijolo e de papel higiênico, pelo amor de Deus, não é possível. Realmente não é possível. Então, e muitas outras coisas que poderiam ir com muito mais presteza, mais agilidade, mais inteligência, se elas se tornassem, se essas instituições ganhassem autonomia. E nós pensamos muito na questão das fundações, que durante a minha gestão não se concretizaram. Eu imaginei, engraçado isso, eu imaginei que na gestão seguinte, na gestão do Paulo Maluf,
com o Conder que essa ideia fosse progredir, né? Porque é uma ideia que é simpática aos que têm muita crítica ao que é público, né? Mas eu acho que, pelo fato de serem fundações públicas, elas não interessaram. Eu não sei, mas a ideia não frutificou. Eu posso dar uma pequena contribuição com relação à hemeroteca municipal. Porque a hemeroteca municipal, justamente, a ideia saiu da comissão de reformulação da Mário de Andrade. Como eu permaneci, eu levei essa ideia para o secretário de Cultura. E ele formou uma outra comissão para a criação dessa hemeroteca. E nós chegamos a um consenso, encaminhamos um documento, mas foi barrado na Câmara, não andou. Então, realmente, havia uma simpatia. Porque eu achei que houvesse. Da hemeroteca municipal, nós não obtivemos o sucesso que esperávamos. Porque era outro problema, né, secretária? As revistas, os livros de toda a rede, enfim. Eu fui chamada por um dos juízes do Tribunal de Contas, que queria saber, primeiro, por que 5 milhões de dólares em livros, né? Se a cidade precisava disso. Depois, por que livros estrangeiros? Porque não tinha comprado similar nacional. Essa foi a expressão que ele Como é que a senhora respondeu? Similar nacional. Diante de uma pergunta obscena. Eu disse para ele o seguinte. Primeiro eu expliquei o porquê da compra, o que é uma biblioteca, né? O que são as bibliotecas, o que é a rede da biblioteca, o que é o direito ao conhecimento, à informação e ao saber. Depois dessa explicação mais genérica, eu disse a ele o seguinte, olha, quando o senhor me apontar os similares nacionais de Platão, Aristóteles, Proust, Joyce, eu compro, sem nenhum problema. Por enquanto não tem. Então, ainda temos que comprar as obras deles, apesar deles serem estrangeiros. Quer dizer, fora as coisas na Câmara Municipal, meu Deus do céu. Professora, mas esse investimento chama atenção até hoje, no bom sentido, de priorizar a compra um montante tão grande de livros. Como é que foi a reação da corporação, dos servidores municipais, da sociedade civil, diante desta opção política que foi feita? Absolutamente positiva. Mas foi uma das únicas coisas unânimes que eu vi na cidade. Porque todos os funcionários estiveram de acordo, todas as bibliotecas estiveram de acordo e a prefeitura esteve de acordo. E a opinião pública, através da mídia, esteve de acordo. Isso foi notícia nos jornais, nas televisões, né? Então, houve por parte do poder público e da sociedade uma aceitação plena. Na área das bibliotecas, muita coisa foi muito bem recebida pela população. O ônibus biblioteca, a ampliação da caixa estante, né? O aumento do número de bibliotecas, o aumento do acervo, as reformas, as ampliações, né? E a da Mário. Sobretudo os intelectuais, os professores, os artistas, todos se manifestaram, porque isso é a referência de nós todos, né? E não foi muito bem aceito, muito bem aceito. A senhora, então, considera que no campo das bibliotecas, talvez essa política da cidadania cultural tenha se realizado de uma forma mais cristalina, nesse sentido de ter... Eu penso que sim. Eu acho que nas bibliotecas e nas casas de cultura, né? Mais do que nos outros setores da Secretaria. Não que essa política não tenha se realizado, mas a percepção dela não foi tão clara pela população, pela sociedade. Agora, há um dado, né, Lúcia, que é muito, muito significativo. Quando nós fizemos as primeiras discussões com a população e recolhemos demandas, reivindicações, as demandas e as reivindicações eram
por centros culturais e edificações culturais. A população queria a presença física da secretaria com edifícios culturais. E era muito complicado explicar os problemas, né? Você precisa de terreno, você precisa de verbas, tem a licitação, o tempo que... Enfim. Bom. E aí depois nós fomos fazendo as ações culturais, da cidadania cultural. Havia nas discussões de orçamento muito, mas muito debate, muito conflito entre o centro e a periferia, depois no interior da periferia. E o conflito era em termos dos equipamentos culturais, mas também dos programas culturais. Bom, e nós fomos desenvolvendo as ações, né? Na discussão do orçamento de 92 para 93, aconteceu uma coisa impressionante. Primeiro, a participação. Porque a gente ia para as discussões de orçamento e, quando elas eram aqui no centro, bom, o pessoal de teatro vinha, o pessoal disso vinha, tinha sempre um conjunto, e os representantes dos movimentos culturais da periferia. Mas quando eu ia na periferia, e as discussões eram feitas por blocos, né? Então ia a secretária de Habitação, o secretário de Saúde, o secretário da Educação e a secretária de Cultura, para a discussão do orçamento. E para discutir a cultura havia 3, 4 pessoas e uma multidão para discutir as outras coisas. Em 92, primeiro, nas discussões na própria secretaria, nós tivemos que arranjar outros espaços pela quantidade de gente que veio. Depois houve discussão nos equipamentos, nas bibliotecas, nas casas de cultura, com muita gente. E depois, quando eu fui para as reuniões mais gerais, predominava o pessoal da cultura. Ninguém pediu edifícios mais. Era a percepção do que é uma ação cultural, do que é um programa cultural e de como você pode fazer isso nos espaços os mais incríveis, os mais heterogêneos, os mais criativos. Então, eu acho que, desse ponto de vista, a ideia pegou, né? Agora, o que durabilidade ela teve, eu não sei, porque eu fui para casa, fechei as portas e as janelas e disse, eu não quero saber o que vai acontecer, porque eu posso até me matar com a possibilidade da destruição de um trabalho tão profundo que todos fizeram, né? Então, eu me fechei em copas. E é por isso que, quando hoje o diretor da Mário me mostrou a Mário, meu Deus do céu, que desânimo, que tristeza. Que tristeza. A professora tem uns lindos projetos que foram desenvolvidos e relacionados enfim, a magnitude das ações ela é tão grande que é impossível a gente dar conta em 1, 2, 3, 4, 5 depoimentos. Então a gente tentou privilegiar um pouco questões que estejam diretamente relacionadas à biblioteca, ao universo das bibliotecas, e a esse momento emblemático que a gente está vivendo, que é muito similar, para o bem e para o mal, ao momento que a senhora viveu aqui, de revitalização do prédio, de reeditar a revista, que esperamos que tenha uma periodicidade, construir documentos como este que estamos fazendo, justamente para deixar um legado, porque, enfim, que estejamos ou não aqui, que as pessoas continuem, tenham essa percepção da vitalidade dessa instituição. Um projeto que nos chama muita atenção é em relação ao programa de formação de intermediadores de leitura. Mediadores de leitura. Mediadores, que é maravilhoso. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho desse projeto, como é que foi a experiência, quem vivenciou, parece que foi... Assim... porque a ideia dos mediadores de leitura foi... ela foi elaborada a partir de algumas experiências fragmentadas que havia nas bibliotecas, né? E vamos dizer, a preparação para a realização do projeto foi feita a partir de um grupo de professores de literatura, né, da USP e da Unicamp, Antônio Cândido, Akira, Valnice,
Lígia Chiappini, Flávia Aguiar, enfim. Houve um trabalho muito lindo chamado Leitor Infinito, né? Sobre o ato de ler e de escrever e sobre o significado do livro, né? Com as equipes que iam trabalhar nas bibliotecas, né? E depois o projeto entrou em operação nas bibliotecas. Das realizações, eu acho que há uma que é a que mais me fala ao coração, que é uma experiência que foi feita com um conjunto de trabalhadores da periferia analfabetos. E o trabalho era o de fazer a leitura oral, né? E eles irem discutindo o livro. Eles escolheram, a maioria era migrante nordestino, então eles escolheram Graciliano. E à medida que Vidas Secas ia sendo lida, eles iam acrescentando, eles iam refazendo e reconstruindo Vidas Secas a partir da sua própria experiência e da compreensão do livro. Quando chegou ao final, um grupo disse que queria aprender a ler e a escrever. E que eles queriam escrever um livro. E disso aí nasceu a oficina literária, a oficina de escrita e o início da escrita por eles mesmos. Então, olha, se a secretaria não tivesse feito nada e não tivesse acertado em nada e isso tivesse acontecido para mim... Bom, e as outras histórias, a quantidade de histórias extraordinárias que me eram contadas e depois me foram contadas nas bibliotecas, com as crianças, com os pais das crianças, né? Com os estudantes, com gente que dizia que a vida tinha mudado por causa de uma experiência com os mediadores de leitura, né? Então, isso é uma coisa muito profunda, muito... Quando a gente acha que as bibliotecas talvez foram o espaço onde melhor a ideia da cidadania cultural se realizou, foi por isso, porque as pessoas se sentiram não só dotadas do direito do acesso, mas elas se sentiram investidas do direito de produzir, de criar também, né? E esse trabalho, eu acho que foram sobretudo as bibliotecas que fizeram. A ideia que a gente desenvolveu foi a da biblioteca do cidadão. E, portanto, privilegiar a biblioteca como um espaço da leitura, né? Não que ela não abrigasse outras coisas, mas que ela abrigasse tudo que fosse complementar à leitura, né? E não uma dispersão. Havia uma dispersão muito grande das atividades, sobretudo nas bibliotecas dos bairros e tudo, né? E o resultado nas bibliotecas de bairro, por exemplo, foi quantificável? Quer dizer, foi perceptível a diferença da relação? Foi. Não só o aumento da frequência, a qualidade da demanda a partir da mudança do acervo, né? Não, foi perceptível. Isso, todas as diretoras de bibliotecas, tanto das infanto-juvenis quanto das bibliotecas públicas, enfatizavam muito isso. Eu ia justamente perguntar qual a lembrança, a impressão mais grata, mais querida que a senhora guarda de sua gestão. É essa. É a dos mediadores de leitura. E há mais uma. Há mais uma que me fala muito também. Nós criamos uma casa de cultura num parque
em frente à Coab Tiradentes. No começo todo mundo dizia, isso é uma loucura. Não vai sobrar nada dentro da casa, vão depredar tudo. Não... Uma loucura fazer isso na Coab Tiradentes, imagina. Mas nós teimamos e fizemos, né? E havia oficinas de leitura, oficinas de teatro, havia as coisas que as casas de cultura fazem. Mas, na parte da tarde, a casa ficava sem muita gente, as crianças tinham ido para a escola, os estudantes também, os artistas viriam à noite, ela ficava meio vazia. E as mães de família, lá da Coab, vieram chegando. No começo elas vieram para as crianças usarem o parque, aí elas foram convidadas a entrar, elas entraram. Aí elas se acostumaram a se reunir ali, conversar, trocar ideias. E a pessoa que dirigia a casa disse para elas: o que é que vocês têm em comum que vocês conversam tanto, né? Aí elas disseram que elas lembravam das comidas que elas faziam e das coisas que não havia em São Paulo e que elas tinham. Então foi proposto a elas que elas fizessem uma horta. Elas mandaram vir das suas regiões de origem tudo e elas fizeram a horta. Aí construímos fogão de lenha, forno, e elas passaram a cozinhar e a trocar as receitas ali. Havia uma bióloga na casa e ela disse: mas eu sei que vocês usam muitas dessas ervas para fazer remédio em casa, os chás e tudo. Por que não vamos discutir isso também, para fazer cosmético? Aí elas se interessaram e elas pediram aulas. Então, nós entramos em contato com a Faculdade Paulista de Medicina, com o setor de farmacologia, se eles podiam dar um curso sobre ervas e usos variados das ervas. Foi uma luta, porque o jurídico da secretaria disse que não podia, porque não era cultura. E, bom, muita coisa foi uma luta, porque nada era cultura, porque a lei que definia a cultura identificava a cultura e as 7 artes, né? Então, teve que mudar o decreto que define a cultura. Mudou, né? Houve mudança, Luiz Erundina mudou. Que incrível. Esse é um legado, professora, sem dúvida, concretíssimo. Aí, e foi muito engraçado, porque nós dissemos o seguinte: bom, se não dá para fazer na cultura, vamos ver se dá para fazer com a Secretaria de Saúde. E o jurídico da Secretaria de Saúde disse que não dava porque aquilo era cultura. Então, um não dava porque era saúde, outro não dava porque era cultura. Bom, sem entrar nos detalhes, nos meandros dessa coisa completamente kafkiana, o curso foi montado. E elas vieram, e elas fizeram um curso de farmacologia dado pelos médicos da Faculdade Paulista de Medicina, e a partir daí elas mesmas começaram a trabalhar com as ervas, né? E elas fizeram remédios, elas fizeram cosméticos, fizeram sabão, sabonete, né? E depois, então, elas pediram para fazer uma exposição. Aí o Departamento de Patrimônio Histórico e o pessoal das artes plásticas fizeram oficinas com elas. E elas mesmas montaram uma exposição culinária e uma exposição de farmacopeia. E depois elas disseram que elas queriam registrar. E elas tiveram uma oficina literária e elas mesmas escreveram a experiência. Então, os mediadores de leitura e a Casa de Cultura da Coab Tiradentes são as que falam mais fundo para o meu coração e para a minha cabeça, porque é isso, a cidadania cultural, né? Professor, uma coisa que também chama muita atenção foi essa capacidade de driblar essa loucura da burocracia, que a senhora até define, enfim, a rotina, o silêncio, enfim, os pilares dessa
administração burocrática, como a senhora, na verdade, enfrentou, peitou, tendo a tradição que a senhora tem de trabalhos acadêmicos, de vida universitária, com um cotidiano muito diferente, e, ao mesmo tempo, a disponibilidade para essa escuta. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco, então, aí diz respeito a esse momento tão específico, hiato na sua vida, que foi essa experiência, que na época a senhora dizia que tinha sido um sofrimento atroz. Gostaria que a senhora, olhando agora com esse distanciamento temporal, enfim, qual foi o saldo, o que ficou? Olha, eu diria o seguinte, quando eu saí da secretaria, eu dizia o seguinte, eu tive a experiência metafísica da violência. Não existe coisa igual, eu não sei como é que os funcionários aguentam, isso me ultrapassa. E eu dizia também, se me perguntarem se eu tenho uma imagem do inferno, eu direi que finalmente eu tenho, é a Secretaria Municipal de Cultura. Bom, visto de longe, né, no tempo, foi uma experiência decisiva para mim. Porque, primeiro, mudou o meu modo de pensar. Eu fazia um esforço gigantesco para estabelecer, enquanto filósofa, para estabelecer uma relação entre as ideias e o mundo. Então, eu procurava as mediações. O que a secretaria me ensinou é que as ideias estão imersas no mundo e que basta você saber colhê-las, que elas dirão para você o que o mundo é. Então, isso é um aprendizado sem preço, né? A outra coisa também é o aprendizado político-cultural que eu fiz. Porque quando eu disse para Erundina, eu não devo, não posso, era verdade. Eu era uma ignorante total, analfabeta total de tudo. Então, o que eu aprendi, né, foi uma coisa impressionante. Eu aprendi sobre a cidade, eu aprendi com os funcionários, eu aprendi com a população, eu aprendi com os artistas. Olha, foi uma aprendizagem sem fim. Eu estava dizendo para a Lúcia e para você no começo que eu anotava, não é? Eu tenho cadernos e cadernos. Um dia, depois que eu me aposentar, eu vou ver o que faço com esses cadernos, porque foi decisivo. E eu considero que depois da secretaria, eu não penso da mesma maneira, eu não escrevo da mesma maneira, eu não falo da mesma maneira, eu não escuto da mesma maneira, eu não dou aula da mesma maneira e eu não brigo politicamente da mesma maneira. Foi decisivo para mim, decisivo. Experiência que eu não quero ter nunca mais. A senhora está registrando nunca aqui conosco, mais. Somos testemunhas oculares. Mas é simples. Toda a descrição que eu fiz da Mário é a descrição de um usuário. No momento em que eu deixo de ser usuário, eu me lembro que na primeira vez que eu vim, eu pensei, meu Deus do céu, essa é a biblioteca do Mário de Andrade. É a biblioteca da cabeça cultural dessa cidade, desse país. Como é que eu vou ousar entrar nessa biblioteca pela outra porta? Né? Então, eu estava muito intimidada e muito receosa. E quando eu entrei nas torres, eu vi os livros, pus a mão nas estantes, né? Eu dizia, eu estou sonhando, eu não entrei aqui por essa outra porta. E aí o sentimento da responsabilidade, sabe? Porque eu dizia, o que veio às minhas mãos é um patrimônio do país. E, portanto, alguma coisa que eu fizer, eu faço para o patrimônio do país. Então, é muita responsabilidade, é muito grave. E eu me senti muito pequena, muito pequena. Eu passei pela Minerva e disse, a Minerva é enorme, eu sou muito pequena. Talvez eu não dê conta do recado, né? Mas era isso, o sentimento de
ter que me responsabilizar pelo que acontecesse do ponto de vista da direção com um patrimônio dessa envergadura, né? Então, foi muito... Ao mesmo tempo que eu ficava sem fôlego, né, de entrar nos meandros dessa biblioteca e de ver essa biblioteca por dentro, era muito assustador. E naquele momento, qual que era, como administradora, a sua grande utopia? Quer dizer, qual que era o alvo, a meta? Durante esses 4 anos era, enfim, a reforma física, é uma das metas, quer dizer, vê-la de uma forma... vê-la pronta e ampliada, bonita, desejada, frequentada, sabe? E como que foi quando a reforma física do prédio se concretizou? Como é que foi essa experiência? Inclusive, como que a cidade respondeu? Respondeu de uma maneira extraordinária. 1000 pessoas na festa de inauguração. Na festa de inauguração vieram 1000 pessoas. Foi um sucesso. Eu tinha lágrimas nos olhos. As pessoas choravam muito, assim, todo mundo, sobretudo, todos nós chorávamos. E os mais velhos, aqueles para quem isso aqui era parte da sua própria história, nossa, todo mundo chorava mesmo. Foi muito emocionante aquela festa de reinauguração, né? Muito bonita, por sinal. E nós trabalhávamos domingo e sábado, e a professora vinha de domingo, vocês estão aqui trabalhando. Me lembro que a senhora chegava com o professor Michael, sua mãe, e nós trabalhando para inaugurar essa biblioteca. Mas foi muito bom. Ela sempre nos ouviu muito, ela iniciou a gestão, esqueceu de dizer, com um debate público, onde ela convocou todos os funcionários para o Teatro Municipal. E nunca isso havia ocorrido. Inclusive, a maioria dos funcionários jamais tinham entrado no Teatro Municipal. A senhora lembra desse debate? Eu lembro. Então, acho que a gente tinha, assim, 2000 pessoas no Teatro Municipal. É verdade. E todos os funcionários, os mais simples, puderam fazer perguntas a ela. Então, realmente foi uma experiência, assim, absolutamente inovadora. Parabéns. Muito bom. Professora, acho que a gente vai encerrar, não vamos exauri-la, porque a gente gostaria de tê-la outras vezes aqui. Eu acho que justamente nesse momento que a gente pensa e tenta empunhar essa revitalização da biblioteca, como que a senhora visualiza, apesar de todas as dificuldades, vislumbra, idealiza para essa biblioteca? Com enorme alegria, muita alegria. Eu me senti muito reconfortada de saber que o novo diretor tem essa visão da Mário e que ela vai ser realmente reerguida, refeita, revitalizada. Então eu saio daqui com o coração disparado e cheia de alegria. Muito obrigada. Eu agradeço em nome da instituição enormemente a sua presença aqui. Obrigada por terem me chamado.